E agora vamos falar de um assunto bem interessante, eu tô viu? até me alongando aqui. Eu tô sentando certinho para não levar bronca. Porque toda vez que eu entrevisto um especialista, eu tô fazendo alguma coisa errada. O cabelo amarrado já tá solto, né? A postura. O óculos você já estava conferindo se estava passando eu já da estava vendo sobrancelha, se tá certinho por enquanto. Nós estamos recebendo em nosso estúdio Luiz Carlos Malvino, conhecido internacionalmente como Mestre Preto Malvino, terapeuta integrativo, educador, pesquisador do movimento humano e presidente fundador da Federação Brasileira de Quiropraxia e Integrativas, a FEBRAC. Com mais de 23 anos de experiência profissional, já realizou aproximadamente 80 mil atendimentos e auxiliou mais de 10 mil pacientes em diferentes áreas relacionadas à dor, postura, mobilidade, qualidade de vida e terapias integrativas. Vou chamá-lo de Mestre Preto Malvino. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Ana, pelo convite. Obrigado, Mirella. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E seja bem-vindo à audiência que está conosco, que tem alguma dor, algum desconforto, que sempre há, né? Seja na coluna, seja nas articulações. Infelizmente, 80% da população mundial sofre ou sofrerá com dores na coluna. Isso é um dado da OMS, Organização Mundial de Saúde. É aquela coisa, né? A gente sente errado. Vem uma dorzinha, você não sabe por quê. E fica... É por causa de uma coisa postural. Nós temos o nosso amigo Renato Basila, que sofre. A semana muito, passada, né? ele falou problemas na Agora lombar. vamos começar pelo início. O que é a quiropraxia? Para que situações ela é indicada? Muito bacana a sua pergunta, porque atualmente a quiropraxia nós conseguimos colocá-la de moda, né? Através dessa luta contra o monopólio, a gente conseguiu expandir a quiropraxia no Brasil, que estava sofrendo uma tentativa de monopólio. E a quiropraxia trata-se de um tipo de terapia integrativa que, de fato, está dentro do PICS, né, que é as práticas integrativas complementares do SUS, quiropraxia, osteopatia, tai chi, entre outras terapias integrativas. A quiropraxia ela trabalha o sistema neuromúsculo e esquelético, ou seja, trabalha ossos, articulações. Ela é muito boa para qualquer tipo de dor articular, principalmente coluna, hérnia de disco, osteófitos, que são famosos bicos de papagaio, desvios, listese, que é o escorregamento de vértebra, protusão, que é o início de uma hérnia, também para reeducar as pessoas em posturas, para avaliar, às vezes você está sentindo uma dor, uma tensão muito forte e não necessariamente é um problema sério, às vezes é um problema postural que você está tendo por um má hábito, por exemplo, sentar usando a carteira, cruzar muito as pernas, ficar somente com uma perna cruzada. Isso aí faz com que a sua pelve ela sofra uma elevação e isso comprime o nervo que tem entre o disco intravertebral e geram dores, sensação de formigamento, dormência e problemas mais graves, inclusive problemas até a gente consegue livrar pessoas de cirurgias quantas e quantas, hérnia de disco, nervo ciático, realmente a gente consegue livrar. As pessoas que realmente têm um problema cirúrgico é a minoria. Então a gente anda salvando muita gente. É algo internacional, é algo conhecido a nível mundial. A origem não é Estados Unidos, como publicam, né? A origem é Oriente, isso existe há mais de 2.500 anos antes de Cristo, escrito na Índia, no Japão e na China. Atualmente, com 100 e pouquinhos anos, o David Palmer redescobriu a quiropraxia nos Estados Unidos, na verdade algo que já existia, e quem trabalhava na malha ferroviária, foi na era da Guerra Civil nos Estados Unidos, eram os chineses, por incrível que pareça. E o Palmer, que dizem ser o pai da quiropraxia moderna, ele fazia terapia integrativa oriental, que era a magnetoterapia, então ele tem uma história muito bonita. Agora, o importante é que a quiropraxia ela serve para atletas, crianças, principalmente adolescentes. A gente está vendo uma onda de crianças e adolescentes com a coluna torta por causa de mochila, tecnologia, idosos que têm problema de mobilidade e atletas, porque te reabilita. De aí a tentativa de monopólio da quiropraxia, de quererem dizer, não, agora é nossa, quando antes era tido como pseudociência. Ela reabilita em segundos. O que a fisioterapia faz em 10, 40 sessões, nós fazemos em minutos. Com um simples ajuste, aquele estralo gostoso que a gente escuta na internet, aquele estralinho ele traz um alívio quase que imediato. Você sabe que me dá uma agonia quando eu vejo o estralo no pescoço. Nossa, eu falo, Deus. Por isso a necessidade de procurar um especialista. Exato. Por isso, e a melhor coisa é a indicação. Exatamente. Eu sempre falo isso. Por quê?
existem bons e maus profissionais em todas as áreas, né, mestre Malvino? Exatamente. E para você saber se o seu quiroprático, ou quiroprático é a linguagem usada universalmente, Estados Unidos, Portugal, Espanha, qualquer outro país do mundo é quiroprático. Essa é a palavra universal. No Brasil, ancestralmente, antes de existir qualquer conselho de fisioterapia ou educação física, já existiam as terapias integrativas e a quiropraxia estava. É quiroprata, tá? Quiro de mãos e prata de fazer. Ou seja, mãos é como se fosse uma mão na massa, né? Realmente fazer com as mãos. Esse é o significado de quiropraxia, tá? Fazer com as mãos, que vem do grego. Mas no Oriente é conhecido como Seitai. Mais antigo ainda, Tai-Dai. Chinês, tá? Isso aí é muito antigo. Eu acredito que vem das artes marciais, principalmente da história de samurais para trás, que se machucavam muito e desenvolveram a medicina. Vocês podem perceber que a medicina oriental, quando entrou no Ocidente, acupuntura e quiropraxia, principalmente essas duas linhas de frente, elas foram tidas como pseudociências, efeito placebo, que isso não funciona. A gente ouviu existe uma série de mitos em cima das integrativas no Brasil. Só que mesmo hoje em dia dizendo que não há comprovação científica, há alguma sim, mas talvez não o suficiente, mas dizem que não há comprovação científica, que é tido como uma pseudociência, eu deixo um ponto de interrogação para os meus amigos profissionais da saúde, para os curiosos e até mesmo os mais críticos. Se é uma pseudociência, por que determinados conselhos de medicina e fisioterapia querem monopolizar isso para eles? Por que eles querem que seja exclusivamente deles, se é um outro tipo de medicina completamente diferente da medicina alopática ou medicina ocidental? 10h11, estamos recebendo em nosso estúdio mestre Preto Malvino, ele que é terapeuta integrativo, educador e pesquisador também. Eu falei dos estalos. Assusta muita gente, né, Malvino? Conta aí. Quando estala é porque deu certo, é isso? Bacana. Isso é muito legal, porque o corpo, ele produz processos químicos nas articulações. Sabe aquele plástico bolha que você já deve ter estourado aí em casa? Aquele plástico bolha? É como se fosse isso. Ele gera essas bolinhas, vamos dizer assim, nas articulações, tá? São processos químicos que ocorrem nas articulações e quando você faz o ajuste, que gera esse estralo. E esse estralo, geralmente, ele traz um alívio imediato. Não necessariamente porque não estralou ou porque estralou, quer dizer que a vértebra colocou no lugar. Não necessariamente, tá? Às vezes você não tem nenhum problema e estrala. Tem gente que se auto-estrala. Por exemplo, eu vou estralar os dedos das minhas mãos aqui, ó. Mas não engrossa juntas? Essa é muito boa pergunta, porque existem vários dogmas em cima disso. Mas estralar faz mal, Malvino? Estralar não gera artrose, não gera artrite? Tem uma pessoa nos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome dele agora, ele fez um estudo de mais de 50 anos. Quando ele era criança, disseram, as avós já diziam que se estralasse os dedos, como eu vou fazer agora, pode gerar artrite. E isso... O que ele fez? Ele começou a estralar os dedos apenas de uma mão durante 50 anos e fez um estudo sobre isso. Ele ganhou um prêmio Nobel equivalente ao prêmio de medicina, provando que isso é um mito, isso é um dogma. Ou seja, então eu deixo a dica. Se você estralar uma parte do seu corpo e gera alívio, não há nenhum problema. Aonde está o problema? Quando você estrala e dói. Opa, o corpo está avisando. Dor, gente, não é normal. Dor não é normal, ou seja, se você estralou e doeu, pode ser uma artrose, pode ser uma hérnia, você pode ter algum probleminha mais sério. Então, a gente sempre, isso eu aprendi na Europa, tá? Quando eu morava lá e trabalhava com médicos, a gente sempre trabalha alinhado com o médico. Quer conhecer um bom quiroprático? Quer conhecer um bom quiroprata? Primeiro, ele vai estar federado, ou seja, ele está trabalhando de forma mais próximo da lei para a autorregularização da quiropraxia no Brasil. Então, o primeiro ponto, está federado. Segundo, se ele quer fazer um exame de imagem em você, desconfie. Ele tem que mandar para o ortopedista, tem que mandar para o médico. Então, nós trabalhamos alinhados com o médico, tá? Então, a gente recebe muito elogio dos médicos por conta disso. Ou até parceria de médicos que nem me conhecem enviam clientes para minha clínica. Por quê? Porque chega lá, olha, doutor, o quiroprático mandou eu passar aqui porque ele fez um teste ortopédico e disse que é uma possível hérnia ou protusão.
Dito e feito, a pessoa chega com a RM, que é a ressonância magnética, tá lá uma protusão, uma hérnia, e o médico fala, poxa, parabeniza ele, né? Porque é difícil profissionais assim. Ou profissionais que muitas vezes os médicos dizem, você vai demorar uns 6 meses para voltar a andar. E a gente devolve a mobilidade, dá 2, 3 meses, chega lá andando, o médico olha espantado, mas o que aconteceu? Fala, doutor, você pode acreditar ou não, mas isso aqui foi quiropraxia e acupuntura. E às vezes o médico até acaba pedindo o nosso contato devido a esse profissionalismo, né? Que a gente faz toda uma avaliação dos grupos musculares implicados, vai avaliar sua coluna, fazer aquela avaliação postural, vai ver quais linhas da sua coluna estão desalinhadas ou retificadas, porque aquela pessoa que fica toda retinha, tampouco é tão bom. A coluna ela tem curvaturas anatômicas que elas servem como um amortecedor, para amortecer impacto. Tem gente que é retificado por genética e não tem dor, não tem hérnia, sensacional. O time que está ganhando não se mexe. Exato. Agora, se a pessoa é retificada ou hiperlordosa, aquela curva muito acentuada, seja da lombar ou principalmente hoje em dia, nós vemos muito de todas as idades, pescoço retificado, que é o pescoço para frente. Por causa do uso das tecnologias, as pessoas aprenderam a usar o celular, aprenderam a usar tecnologias, mas não aprenderam a como utilizar, porque o correto, se vocês me permitirem, eu dou até uma dica aqui para quem está nos ouvindo. Claro. O correto não é você levar o rosto na frente do celular, e sim você trazer o celular na frente do rosto. Quando você traz o celular na frente do rosto, você vai sentir que o seu ombro vai pesar um pouquinho. Então você vai fechar a mão, a outra mão, não a que você está segurando o celular, e vai pôr debaixo da axila e vai relaxar o braço. E assim você segura e fica lendo o celular. Se precisar digitar, usa a outra mão para digitar e apoia o punho fechado debaixo da sua axila. Confortável. Olha que dica simples, mas confortável. Por quê? Porque a nossa cabeça ela pesa de 7 a 8 quilos, depende da morfologia da pessoa. E quanto mais para frente ela fica, mais vai pesar todas as vértebras que são mais finas. Perceba que a coluna, a gente é uma engenharia fantástica, né? A parte mais baixa, que é a que aguenta a pressão atmosférica, a pressão gravitacional, que nós estamos constantemente sendo amassados pela gravidade, elas são mais robustas, que são as vértebras lombares. Depois as torácicas, e quando chega nas vértebras cervicais, que é a região do pescoço, para você que é um pouco leigo nessa questão, são os ossinhos que tem no pescoço. Essas vértebras elas são mais finas. Por quê? Porque elas têm mais mobilidade. E quando tá para frente, elas sofrem mais pressão também. Aí é onde vem aquele pescoço protuso, que é o pescoço para frente. Isso gera bruxismo, isso gera cefaleia, gera enxaqueca, ou seja, dores de cabeça. Literalmente dor de cabeça. E também geram protusões ou hérnias ou problemas até mais graves. Sendo que quando isso se converte em uma artrose, o que é artrose? É que aquele pneu que tem entre, eu vou fazer uma analogia, tá, gente? A coluna é um empilhamento de ossos. Entre cada ossinho desse, você tem um disco intravertebral, que ele é composto... Como se fosse um amortecedor. Exatamente, como se fosse um amortecedor. Eu digo que é um pneu, porque ele está amortecendo ali os ossos, mas quando esse pneu fura, ele começa a dar problemas. Então, isso é só uma analogia para quem está em casa e não entende o que é um disco intravertebral, o que é um corpo fibroso, um núcleo pulposo, que é o que constitui isso. Entender, poxa, tem uma espécie de amortecedor, como a Ana bem falou ali, entre cada ossinho. Quando esse pneuzinho ele fura e não sai para fora, sabe quando fica estufado um pneu, quando ele fura? Isso seria uma protusão. Quando ele fura, já de vezes seria uma hérnia. Em ambos os casos, pode pinçar o nervo da coluna. O nervinho ele é do grossor de um fio de cabelo, gente. Ele é muito fininho. Você vê numa peça anatômica, você não tem ideia como ele é fininho. Mas o estrago que ele pode fazer é muito grande. Se você de casa já sofreu de nervo ciático, já sentiu aquela fraqueza nos braços, porque tem uma hérnia cervical, de perder a força, de sentir choque, dormência, cãibra, tudo isso aí chama-se parestesia. Essa sensação é porque o nervo está sendo pinçado, uma sensação, uma dor neural que chama. É uma dor horrível, uma dor em forma de facada. Que a dor existe, a dor aguda e a dor crônica. Dor aguda é essa dor horrível que está no começo. Até um mês é dor aguda. Passou de um mês já se converte em uma dor crônica.
Então a coluna ela é muito forte, mas também é muito sensível. Pensa que um fiozinho desse daí pode te deixar numa cama. A Mirella tá assustada aqui. Não, eu tô aqui, eu tô até revendo. E Malvino, eu até queria trazer a nossa conversa, esses hábitos. Que hábitos que a gente pode fazer para reduzir dores ou até evitar uma possível piora no nosso quadro. Você acabou de falar uma dorzinha que está incomodando aqui agora, mas depois pode se tornar uma dor crônica. E aí a gente sabe que dor crônica não tem cura, né? Virou crônica, não tem como voltar. Ou tem através da quiropraxia. Eu posso completar? A gente tem mania de acordar e se espreguiçar, né? Faz umas... É certo ou vamos parar? Muito bacana. Olha, tanto a Mirella como a Ana fizeram perguntas bem pertinentes para você que está em casa e já acorda com dor, né? Tem gente que já acorda com dor. Eu sou um exemplo. Bota a culpa no travesseiro, né? Dor não é normal. A gente vai falar disso depois, de altura de travesseiro. Gente, dor não é normal. Se você está acordando com dor, o seu sistema está em alarme, ele está avisando que alguma coisa não está bem ali. Então, dor não é normal. O que eu vejo muito no Brasil? As pessoas, vai passar e não passa. E vai tornando-se crônico. Tem casos que são cirúrgicos. Uma artrose, por exemplo, é algo cirúrgico. O que a gente pode fazer por uma pessoa dessa? Aumentar a mobilidade, diminuir a dor. Falar que vai curar não é verdade. É cirúrgico. É um problema cirúrgico, realmente exige uma intervenção. Agora, a maioria dos outros casos a gente consegue solucionar. Agora, existe muito a questão do hábito. Então, o que o brasileiro está entendendo após pandemia? Que esse tipo de terapia é importante, que funciona de forma rápida, eficaz e segura, e que ele está fazendo um investimento, porque antigamente, é gasto, massagem é luxo, né? Porque isso tem como massagem. Não é uma massagem, é um tratamento sério para sua coluna. Antes se tinha isso como luxo, hoje não, hoje já se entende que é um investimento. Porque o que sai mais caro? Você ir pagar, sei lá, 300, 500 reais, vamos chutar R$1.000 uma sessão, não custa isso, tá, gente? Mas vamos chutar bem alto, R$1.000 uma sessão para ir lá com o Malvino. Ou você passar 10 anos tomando medicações, sofrendo dores acamado, e essas medicações vão trazer os efeitos colaterais em outros órgãos vitais, e de uma medicação você passa a tomar 3, 4, 5, 6, 8, 10 medicações, a vida toda sem solucionar o problema. O que sai mais caro? Eu acredito que a sua qualidade de vida é muito mais valiosa. Agora, sobre os hábitos que vocês me perguntaram. Pessoas, vamos começar a nos despertar, né? Como agora de manhã. Para você que acorda com dores igual a Ana, o que acontece? Existem 2 fatores importantíssimos, tá? Que é o travesseiro e colchão. Esses 2 são importantíssimos. Tem aquele colchão de mola de antigamente, vocês lembram? Que horrível, aquilo como acabava com a coluna. Hoje nós somos... Você acordava podre, literalmente podre. Nossa, arrastando o corpo. Já, imagina você acordar logo cedo assim. Gente, o seu dia já acabou antes de começar. Então, uma boa noite de sono, uma boa qualidade de vida, uma boa recuperação do seu corpo, porque quando você dorme, principalmente aquele sono profundo, isso faz com que o seu corpo se recupere e faz com que você tenha uma boa noite de descanso e amanheça disposto, com ânimo, de frente para a vida, com um sorrisão na cara. Do contrário, você já acorda mal-humorado. Já acorda cheio de dor, desconforto, segurando o pescoço, a lombar. Tem gente que vai se arrastando, aí vai pegando no tranco, né? Quando o corpo aquece, como diz muitos pacientes, aí vai embora. Mas isso pode ser travesseiro. O travesseiro não pode ser muito alto ou muito baixo. Tem que estar num ângulo de 45 graus, como se você estivesse em pé, olhando para frente. Ixi, faço tudo errado. Nossa, esse é o correto. Travesseiro também, gente, é teste. O travesseiro da NASA. Na NASA não tem nem gravidade. Isso que eu ia perguntar. O travesseiro da NASA... É a propaganda, pra né? mim, o travesseiro da NASA, ele me deixa com a como é que é? De cima. pena de ganso. Então, aí é que chique, é caríssimo. É caríssimo. Tem travesseiro caríssimo. Travesseiro de R$700. Mas cima. é bom pena de ganso? É isso que eu ia dizer. O travesseiro, ele é teste. Às vezes você compra um travesseiro carérrimo, de pena de ganso, e Malvino, continua doendo. Então, a gente tem parceria com uma empresa de colchões, e aí o pessoal fala: Malvino, você manda aos seus clientes, porque eu não quero comissão, então eu peço que dê essa minha comissão em desconto para os meus clientes. Muito bom. Para os meus pacientes. Então chega lá, dá o desconto, fala: tem 1 semana de teste. 1 semana tranquilo, dá para você testar. Às vezes você comprou um travesseiro caro e não serviu. Às vezes um travesseiro barato e é ruim. E não necessariamente o que é bom para você é bom para o outro. Lembre-se,
O biotipo das pessoas são diferentes. Não todo mundo é igual. Tem gente que é mais retificada, tem gente que tem o pescoço para frente, tem gente que tem uma hiperlordose, que é aquela curva acentuada da cervical. Tem gente que tem problema na coluna, tem gente que não tem. Tem gente que dorme na rua, aí, dorme numa base dura, aí, num camping, por exemplo, e tá tranquilo. Tem gente que se dormir num camping, uma noite que é duro, base vai acordar destruído, tem que ir pro hospital. Então, cada caso é um caso. Travesseiro é teste. E colchões, gente, tem tanto colchão bom. Tem colchão que faz até massagem, põe musiquinha, aromaterapia. Esse é bom? Esse que faz massagem? Dizem que sim. Todos os meus clientes que têm dizem que sim. É caríssimo. 20 mil reais custa um colchão desse. Mas parece que tem garantia de 10 anos, né? É um investimento... Eu acho que é um investimento muito bom para quem sofre de dor na coluna. Para quem pode, né? Também. E para quem pode. Mas depende muito da condição de cada um. Tem travesseiros colchões mais baratos também, que você consegue e você não vai sofrer de dor. O importante é você dormir bem à noite, não ter dor na coluna ao acordar. Um outro erro muito grave, de manhã, logo de manhã, o que as pessoas fazem ao acordar? Levantam. Abre os olhos e levanta, né? A sequência é essa, né? Tem gente que nem abre o olho, já levanta. Hoje eu de manhã foi assim. Perdi o horário, já saí, já... Tá vendo como é que é? Já pula da cama. Esse é um erro muito grave, gente. Porque você que está em casa, quando você está dormindo, as meninas que estão aqui entrevistando eu também, quando vocês estão dormindo, o seu corpo está em gravidade zero. Zero gravidade. Os músculos estão completamente relaxados. Ao levantar, dando tranco, isso vai ferindo, são microlesões que vai gerando. Quem aqui já ouviu falar, foi levantado da cama e travou? Nossa. Mas, gente, várias vezes. Quantos anos essa pessoa levantou da cama agredindo o corpo? O correto é você girar o corpo de lado, tem toda uma sequência, cabeça, quadril, apoia as mãos, põe as pernas para fora da cama e senta, fazendo uma alavanca com o braço. O tríceps faz uma forcinha ali para levantar. E você forçou absolutamente nada a sua coluna. Quer ir mais além? Antes mesmo de levantar, faça alguns alongamentos. Perna para cima, gira de lado, senta na cama, tenta levar as mãos nos pés. Não consegue, leva no joelho. No joelho tá fácil, leva a mão na canela. Faz um alongamentozinho, faz umas torçõezinhas, alonga pescoço, alonga braço, dá aquela espreguiçada. Se você estiver próximo a uma janela, respirar ar puro, sensacional. Faça 10 ou 20 respirações, enche bem os pulmões de ar, mas tentando levar o ar lá para a parte mais baixa da barriga, na região da pelve, na região da cintura pélvica. Enche de ar, faz umas 10 respirações dessas, oxigena o seu corpo. E depois, sim, você já vai lavar o rosto e vai começar o seu dia, seja com café da manhã ou exercício. Esse jeito de levantar. Eu tirei a vesícula há pouco tempo. E a minha médica me ensinou essa técnica de levantar. Primeiro, para não forçar a coluna, nem os órgãos, né? Já que os órgãos vitais. Eu tinha sofrido uma cirurgia, ponto, né? E eu acostumei a levantar assim. Parabéns! Olha lá! Como eu digo para meus pacientes, passou de ano. Mas eu me espreguiço muito também. Não, é bom. É bom? Gente, todos os animais da natureza espreguiçam, vocês já perceberam? É verdade. Eles se alongam. O ser humano é o único que vai ficando todo encurtado, cheio de tensões e não se estica. Exatamente. É sensacional você alongar de manhã, o seu corpo ele tá acordando, você tem que acordar o seu corpo também. Tem que dizer, ei, vamos iniciar o dia. E fora a quantidade de benefícios que traz o alongamento. Você falou sobre acupuntura. Sim. A quiropraxia, normalmente, ela vem acompanhada com outro tipo de tratamento? Não, ou depende do caso? Não, depende. O que acontece? Depende do profissional nesse caso. O quiroprático, existem várias formações em quiropraxia atualmente no Brasil. Formações rasas, que a pessoa tem noções de quiropraxia, mas não tem competência para abrir uma clínica e lidar com problemas graves. Tem os cursos técnicos, que a partir daí já fica bom demais, que a gente sabe que os técnicos hoje eles são impecáveis. Tem curso de pós-graduação, que são especializações, e tem pouquíssimo curso de bacharel em quiropraxia no Brasil. Então, de técnico para cima, sem problema. Agora, quem estuda apenas quiropraxia está limitado. Pode perceber que hoje todo quiroprático ele quer fazer uma liberação miofascial, ele quer fazer um agulhamento que chama de dry needling, que é uma técnica milenar de acupuntura também, que vem dos pontos Ashi na medicina chinesa. Por quê? Porque só a quiropraxia não é o suficiente. Se a sua musculatura, você está com um torcicolo, que é muito comum de quem dorme errado.
acorda com o pescoço travado, vai olhar pro lado, gira em bloco, né? Gira o corpo todo, assim, não consegue girar o pescoço. Eu acho que quem tá em casa já conheceu alguém ou já passou por isso. Então, o que acontece? Você tá com um torcicolo, você vai fazer a quiropraxia, vai dar ruim. Tem que soltar a musculatura antes, terapia manual. Então, a quiropraxia que eu, Malvino, ensino, chama-se quiropraxia integrada. É uma metodologia onde, após todas as avaliações, teste ortopédico, se houver exames de imagem, avaliação do exame de imagem e afins, então nós vamos ver, peraí, o que exige? Exige mobilização, exige alongamento, exige um agulhamento de acupuntura, é ventosa que eu vou fazer, é uma massagem? Essas ventosas cresceram muito, né? Hoje em dia, você vê o pessoal tudo com marcado as costas, né? Isso, essa é uma técnica, tá? Não necessariamente precisa ficar roxo. Existe a técnica que nós utilizamos, pelo menos, não fica roxo. Você pode ir pra praia. Eu vou pedir pro mestre Malvino ficar mais um pouquinho com a gente. São 10 horas e 30 minutos. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente volta já já. Mande sua pergunta. 11 97641 5665. 11 97641 5665, que eu vou segurar o mestre Malvino um tempinho aqui com a gente. A gente volta já já. Aqui na Rádio Z você fica por dentro dos assuntos que estão movimentando o nosso dia a dia. Descobre novidades, acompanha dicas especiais e encontra conteúdos que informam, inspiram e divertem. Manhã Z. A sua manhã começa aqui. Eu sou Carla Caroline e todos os dias estou ao vivo das 2 às 5 da tarde com o programa Tarde Z. Um programa muito especial, onde você vai encontrar muita cultura, saúde, prestação de serviço, notícias de esporte e muitas entrevistas especiais. E tem o Zé Tá Sabendo comigo, com as últimas dos famosos e cultura pop. Tarde Z, com Carla Caroline e Nelo Rodolfo. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde. Olá, eu sou o Fernando Martins. E eu, Leandro Gaia. Estamos aqui para convidar você para acompanhar o Jornal da Rádio Z. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, as principais notícias de São Paulo, do Brasil e do mundo. Aqui você fica melhor informado, com a resenha jornalística de um jeito completamente leve. Então vem com a gente, estamos te esperando. Alô, galera da Rádio Z. Eu sou Juliano Maisano, estou aqui todos os dias dando dicas de apostas esportivas exclusivas para a Rádio Z. Futebol, tênis, NBA, vou trazer sempre algum jogo e ensinar como funcionam as apostas. Me acompanhem pela Rádio Z, no 96.5 FM e também pelas redes sociais J Maezano com S. Já corre e segue o meu Instagram J Maezano com S. Se for apostar, jogue com consciência e responsabilidade. Uma campanha do Jogo Responsável. O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também. Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima. Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho. O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Informação, entretenimento, entrevistas exclusivas, curiosidades e muita descontração para deixar a sua manhã ainda melhor. Manhã Z. 10 horas e 33 minutos, voltamos com o nosso Manhã Z. Eu e Mirella Scatolin ficamos com vocês até as 11h30 da manhã e estamos recebendo aqui em nosso estúdio mestre Preto Malvino, terapeuta integrativo, educador, pesquisador. E muito interessante porque muitas vezes a gente não presta atenção nos nossos movimentos, né, mestre? E a minha pergunta é a seguinte: o que a gente tem que observar? Para prevenção. Vamos falar assim, olha, estou fazendo isso errado. A gente não tem no Brasil a cultura da ergonomia, que é um problema muito sério, né? Sim. As pias são baixas, muitas coisas são mais altas do que deveriam ser. Então, tirando essa realidade,
O que nós podemos fazer por nós mesmos? Olha que bacana a sua pergunta, Ana. Precisamente eu estou gravando um curso sobre isso, porque até para os meus pacientes, e é um curso que eu vou vender no exterior também, nos países onde eu morei e tudo, porque nos ensinam a ler, nos ensinam a escrever, mas nunca ninguém nos ensinou a como sentar-nos corretamente, a como ficar em pé, porque você percebe que você fica em pé num determinado período de tempo, você começa a jogar o peso para um lado, a jogar para o outro, aí você fica sentado corretamente, aí você começa a escorregar na cadeira, jogando o peso lá para frente, né? E na hora de dormir também. Você dorme todo torto. Tem gente que dorme parecendo o exorcista, com o pescoço para um lado, o corpo para o outro. Gente, acorda cheio de dor, cheio de tensão. E o seu dia tem que começar leve, não pesado. Então essa é uma pergunta muito importante, porque não nos ensinam a como manter uma postura. E é importante citar que a postura ela está relacionada também, para você de casa, com a sua autoestima. Perceba, pessoas que têm uma boa postura transmitem mais confiança. Pessoas que vão torta pela vida transmitem menos confiança, isso é natural. Quem que você acredita mais? Ambas pessoas com terno. Uma toda torta, falando para você, olhando de baixo para cima e gesticulando muito, outra mais alinhada, olhando para você como se estivesse no horizonte. Então parece uma bobeira, mas eu já tratei mulheres que não podiam usar vestido. Por quê? Hipercifose. Para você de casa, hipercifose é o corcunda. Aquela gibosidade que ficava com vergonha, porque se via feia na foto de perfil. Tem gente que não consegue usar um terno, porque até usa, mas não sai legal. Tem medo de foto de perfil. Então, ao estar alinhado, isso ajuda na autoestima, isso ajuda a sair bonito numa foto. Agora, como nunca ninguém nos ensinou, são truquinhos que a gente vai ensinando, que você tem que ir educando o seu corpo e a sua mente, porque a gente se sabota muito, a gente acha que tá na postura torta porque gera um alívio, é bom, e não é. Isso é uma memória muscular ao qual nós temos que reprogramar isso, ou seja, tem que reensinar o corpo, porque o corpo não aprendeu e aprendeu torto. Então tem que ir educando pouco a pouco, como por exemplo, sentar em cima dos isquios. O que são os isquios? O ossinho do bumbum. É diferente de sentar em cima do cóccix, que é aquela pontinha lá quando termina a coluna, que dói pra caramba quando você fica sentado em cima do cóccix. Dói bastante. Então essa é uma coisinha boba. O uso do celular, o uso do travesseiro, o colchão, o tipo de colchão que você usa. Então, o que a Ana falou sobre a ergonomia é muito importante, porque a gente eu vejo até no Brasil, ensina um ângulo de 90 graus para usar computador, para você que trabalha em escritório, trabalha muitas horas sentado, muitas horas no computador. Não necessariamente a 90 graus, é um pouquinho menos. Tá? São um pouquinho mais, são 100, 105 graus. Isso é sensacional, porque vai evitar, quando você está digitando, ou com o mouse, clicando durante muitos anos, gera uma coisa chamada LER, lesão por esforço repetitivo. Só que não fica aí. Você fala, Malvino, eu tô com dedo gatilho, eu tô com síndrome do túnel do carpo. Não fica aí. Por quê? Os músculos, pessoal, eles são acorrentados uns aos outros, chamado cadeia muscular. Eles são todos acorrentados uns aos outros. Por isso que, às vezes, nós acupunturistas vamos lá na panturrilha e destrava uma dor lombar. Por causa dessas cadeias musculares. Esses músculos eles têm conexão uns com os outros e são responsáveis pelo movimento de abrir os braços, de fechar, de agachar, de saltar, de caminhar, de correr e afins. Então o que acontece? Uma vez que essa cadeia muscular ela é interrompida através das tensões, começa a surgir os nódulos. Só que, voltando ao assunto de mouse, eu estou mexendo com o mouse, para você que trabalha no escritório, e aí começa a entortar o pescoço. A dor começa no punho, daqui a pouco é cotovelo, que é uma inflamação que chama epicondilite, que é uma inflamação no cotovelo. Aí o ombro, a escápula, que eles falam que é a parte de trás do ombro, antigamente se chamava de... A escápula de omoplata, chamava de omoplata, que é a escápula, e aí começa a vir pro pescoço. Olha todo aí vai pra saboneteira. Exatamente, Ana. Olha todo o percurso, aqui é horrível. Olha o percurso que vem da mão, passa pelo cotovelo, ombro e escápula, antigamente chamada de omoplata, muita gente conhece assim, vem pra nuca, e aí toda essa parte da nuca do pescoço, ela começa a dar ruim, apertar o dente, e aí vem pra saboneteira, como que você falou, que são os músculos, que é os músculos responsáveis por mastigação, músculos acessórios da respiração, que é a parte da frente do pescoço para você ir de casa, tá? É a parte da frente do pescoço que começa a tensionar. Olha só.
Uma coisa começou na ponta do dedo, foi pro pescoço, foi pra saboneteira. E mestre, eu queria aproveitar. Estávamos conversando aqui nos bastidores. Eu comentei que eu durmo com um travesseiro entre as pernas. Isso realmente ajuda? Isso é bom? Porque me dá a sensação, não sei se é algo psicológico, mas me dá a sensação de meio que uma liberdade na minha coluna. Parece que a minha coluna fica um pouco mais tranquila. E aquela sensação de um joelho batendo no outro também. Ajuda ou eu tô fazendo tudo errado? Não tá fazendo errado não. Ajuda sim, com certeza ajuda. Você quer dormir bem confortável? Eu vou dar uma dica daqui a pouco. Para você que tá aí ouvindo a gente, fica, que eu vou dar uma dica para você dormir de forma confortável com vários travesseiros, não só um entre as pernas. Agora, quando você dorme sem o travesseiro, o que pode acontecer, gente? Você pode desenvolver, olha que loucura, simples dormir errado pode desenvolver hérnia de disco na cervical. Quando você dorme, gira o quadril ou gira o tronco, toda a região da sua lombar ela tá torcida. Então pode desenvolver hérnia na lombar, pode desenvolver problema no ciático. E olha que curioso, pode desenvolver artrose no quadril de dormir errado. Olha que curioso. Imagina que eu durmo de lado durante muitos anos naquela postura. Você desenvolve artrose no quadril, começa a haver um desgaste prematuro. Que é todo o peso do seu corpo em cima do fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo. Bem na região do quadril ali tem o acetábulo, que é onde encaixa a cabeça do fêmur. Ele está sofrendo pressão durante muitos anos, vai gerando um desgaste. E esse desgaste gera artrose. Por isso essa reeducação, aí, essa educação na ergonomia, como sentar, como dormir, como ficar em pé, até mesmo como se posturar, né? Então o que acontece? Quando você põe um travesseiro entre as pernas, você tira essa pressão do fêmur. Diminui essa pressão do fêmur. Só que olha que bacana, aí vem a dica de ouro agora. Você tá, claro, uma vez que você acertou o seu travesseiro, que tem um ângulo de 45 graus, como eu informei, ou seja, a cabeça não pode estar nem muito para baixo, que é o travesseiro baixo, e nem muito para cima, que é o travesseiro alto. Ela tem que estar num ângulo como se você estivesse em pé, olhando para frente. Tá? O ângulo de 45 graus para você dormir confortável. Então, travesseiro na cabeça, travesseiro entre as pernas, e você pode abraçar outro travesseiro. Ai, eu durmo abraçada com travesseiro. Olha que beleza. Por quê? Porque não tem outra coisa para abraçar, e te abraça o travesseiro, então eu tô fazendo certo, né? Tem muita gente que desenvolve problema no ombro, gente, por dormir em cima do ombro. Eu tenho dores no ombro. Eu tenho. Às vezes eu acordo... a gente tá dormindo, Malvino, a gente não sente, né? É aquela coisa, o seu, né? Dizem que a nossa alma sai quando você tá dormindo. Não sinto nada quando eu tô dormindo. Então essa coisa de você dormir errado, às vezes é muito inconsciente. Exato, né? Então é por isso que essa coisa de nós criar costumes, né? Isso, aí que tá o que da questão. Gerar esse hábito. Chega um ponto que você, à noite dormindo, você se corrige. Porque você enviou essa ordem para sua mente. A sua mente não conhece, é normal. Então, geralmente, as pessoas que dormem em cima do ombro, quando você abraça um travesseiro, aí você fica em cima do grande dorsal, vulgarmente chamando a asa das costas, que todo mundo vai saber o que é. Você dorme, então é uma puxadinha que você dá no ombro, onde você já não está em cima do ombro, você está em cima das costas, que é um músculo forte que foi feito para isso, para aguentar essa pressão mesmo, tá? Então, quando você abraça um travesseiro, é um conforto maior. Agora, uma coisa importante, que tanto vocês como quem está em casa, que está assistindo a gente, precisa saber. Você não fica às 6 ou 8 horas de sono, dependendo de quando você dorme, em uma só postura. Você vai girar para um lado, vai girar para o outro. O importante é você adaptar isso. Quando você gira com o travesseiro também. Traz o travesseiro para o outro lado. É de barriga para cima, travesseiro debaixo do joelho, de preferência alto, tá? E outro na cabeça. Só esses dois. É de barriga para baixo? Opa, aí já depende. Se é retificada ou você tem hiperlordose. Aí já exige mais atenção para isso, porque tem gente que dorme de barriga para baixo com um travesseiro no pescoço, gente. Eita, nós. Você tá acabando com a sua cervical. Eu conheço pessoas que desenvolveram... Barriga para baixo com travesseiro faz mal? Nossa, mas demais. Seu corpo fica um arco.
Tá dormindo errado, né? Pra cima. Não, eu não durmo eu só durmo de barriga pra cima. Imagina, muitas horas assim, gente, isso aí acaba com a sua coluna. É muita pressão na coluna, É muita pressão no momento que você tá zero gravidade, que você deveria estar com os músculos relaxados e dormindo, e você tá provocando uma tensão ali durante horas. Nossa. Então tem que tomar muito cuidado. Esse curso que eu tô fazendo é para isso, para as pessoas aprenderem a usar a forma certa do travesseiro, como dormir, como sentar e afins. Mas a questão é que, más hábitos, o preço acaba saindo caro. Porque eu conheço pessoas que de 7 vértebras cervicais desenvolveram 6. E só não desenvolveu aqui em cima porque não tem o disco intravertebral no Atlas e Axis, que é a primeira vértebra que tem aqui na base do crânio. Se não, teria desenvolvido também. Nossa. Me mata uma curiosidade. Muita gente faz musculação. Sim. Sem qualquer tipo de acompanhamento. Quer criar músculo e sobe peso, levanta peso, né? Essas pessoas que muitas sentem dor ao fazer esse tipo de exercício. É um sinal de que você está fazendo o exercício errado, né? Ou alguma coisa já está errada com o seu corpo. É importante aqui diferenciar para você que faz treinos em academia, que faz musculação, crossfit, que é muito... Nossa, gera radical, muita lesão. né? Jiu-jitsu, judô, né? O mundo das artes marciais aí que também gera algumas lesões. É importante você entender que existem 2 tipos de dores aqui. A dor realmente de ter trabalhado o músculo, que é uma dor muscular, que é o ácido lático, né? Que ele é dissolvido. Que ele tem que circular no sangue para passar essa dor, e ele faz com que você tenha a hipertrofia, que é o que busca, por exemplo, quem faz musculação. Então esse é um tipo de dor natural, que com uma simples massagem vai ajudar, ou tomando vitamina C. Enfim, tem gente que nem sente essa dor porque está treinando há muitos anos e o corpo já habituou, já está forte. E a dor da lesão. Eu conheço pessoas que desenvolveram hérnia de disco na cervical malhando tríceps. Mas, Malvino, o tríceps está no braço. Como é que... Biomecânica. Treinar errado. Quando se treina com um personal responsável, não acontece isso. A pessoa foi puxar e jogava o pescoço para trás e a escápula, apertando o pescoço e a escápula. Estourou uma hérnia. Olha quão sensível é essa região. Agora imagina você dormindo assim. Nossa. Durante horas, durante anos. Entenderam, gente, como é sensível, como é uma coisa realmente que exige uma reeducação ou uma educação, porque muitos de nós não tivemos esse privilégio de sermos educados a isso. Então é importantíssimo que a gente se eduque, porque sim, pode gerar lesões quando o exercício é feito numa biomecânica errada. Agora mesmo eu estou tratando um paciente que tem epicondilite, ou seja, uma tendinite no cotovelo. Tendinite no cotovelo? Exatamente. Essa é nova. Chama eu também não... E tem em 2 partes. Qual a causa disso? Podem ser muitas. Pode ser quem trabalha muito em escritório, como eu falei antes. Ou pode ser quem, no caso desse paciente, simplesmente de fazer a puxada na hora de levantar peso e não travar a escápula, levar a escápula junto e toda a tensão vem no cotovelo. Vem muito peso no cotovelo. Ou seja, biomecânica. A pessoa tá forte e tudo, mas tá malhando errado. E acaba machucando o corpo. E a ideia de nós irmos a uma academia é para aumentar a nossa saúde, gente. É pra gente ter uma qualidade de vida boa, para ter mais saúde. E não para nos machucarmos. Agora, o que acontece? Você que malha, você que treina, tem que estar atento a biomecânico. O que está acontecendo com o seu corpo? Existem situações que não dá. Você está numa competição de jiu-jitsu, te pegou numa chave ali, ou num estrangulamento, não dá. Aí você vai precisar de um quiroprático, com certeza, tá? Conosco no estúdio, o mestre Preto Malvino, terapeuta integrativo, educador, pesquisador do Movimento Humano e presidente fundador da Federação Brasileira de Quiropraxia e Integrativas, FEBRAC. Vamos falar um pouco de atleta? Vamos. Porque a gente vê, no começo do programa, você falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que muitas vezes a quiropraxia ela é muito mais eficiente do que uma fisioterapia, né? Por que não chamaram o mestre Malvino para acompanhar a seleção, para tirar aquelas... Então, né? Estralar esses meninos atleta, a quiropraxia pode ser usada de forma preventiva para atletas? Não só pode, como deve. Se vocês entrarem, não sei se eu posso falar o meu Instagram. Pode, claro. Se vocês entrarem no meu Instagram, @malvinoterapias, vocês vão perceber que tem um vídeo lá, eu fazendo quiropraxia no pé de uma pessoa, que ele não estava conseguindo nem pisar, e em minutos eu reabilitei essa pessoa. Inclusive,
Viralizou esse vídeo, tá com mais de 300 mil visualizações. Tem muita gente marcando o Neymar. Olha só. Ô Neymar, por que você não fez com esse cara aqui? Você ia estar jogando, ia né? ser a nossa salvação, gente. Porque precisamente por isso, gente. Hoje eu sou professor de quiropraxia credenciado pelo MEC, no curso de pós-graduação para profissionais da área da saúde, seja enfermeiro, seja farmacêutico, seja fisioterapeutas. Enfim, hoje a gente dá aula para essas pessoas. E a gente ensina. Gente, pode perceber, você citou a fisioterapia. Perceba, você que é da área da saúde, fisioterapeutas que têm êxito na carreira, que ganha dinheiro, que está viralizando aí, não faz fisioterapia. É liberação miofascial, é dry needling, que é técnica de agulhamento, acupuntura, é quiropraxia ou é osteopatia, terapia integrativa. Por quê? Traz resultados rápidos, eficazes, seguros, é muito rápido. Por exemplo, quando você entrar lá e ver esse vídeo que viralizou, você vai ver... Eu tô procurando. Não foram 30 segundos. Eu ajustei 2 ossinhos dos pés dele e o cara já saiu batendo assim o pé firme. E você vê o edema na hora. E teve muita gente, falei, isso é mentira, é montagem. Né? Muita gente. Por quê? Porque o osso ele sofreu uma subluxação. Ele saiu um pouquinho. Quando você encaixa o osso, ele volta pro lugar. E aquele edema, aquele inchaço, ele desaparece na hora. Não é água que tá ali como no joelho, que aí precisa de uma infiltração. É diferente. Em segundos devolveu a mobilidade. Você vê até profissionais da área da saúde duvidando. Eu falo, poxa, essas pessoas da área da saúde deveriam conhecer mais. Por isso que eu convido os profissionais da área da saúde, de massoterapeuta, enfermeiro. A gente tem alunos farmacêuticos, olha que bacana, né? Temos alunos fisioterapeutas, educadores físicos. Isso tem... os profissionais da área da saúde têm que conhecer isso. Eu tenho um paciente que cobrou os médicos, falou, doutor, como que você não conhece isso? Você falou que ia ficar 6 meses sem andar. E o acupunturista, com 4 sessões, eu voltei a andar. Eu sei que vocês estão sobressaturados, mas vocês precisam conhecer isso para indicar. Porque eles não aprendem isso. Não, para jogador de futebol seria essencial ter um profissional de terapia integrativa permanente, eu acho. Principalmente numa Copa do Mundo. Sim. Vou te falar uma coisa. Principalmente a quiropraxia que eu ensino, que ela é integrada, para um jogador de futebol que ele sofre muita pressão ali, tanto com o corpo como psicológico na hora do jogo, é muito trabalho explosivo, né? Muita estratégia para estar em campo. Eu uso técnicas de alongamento, de quadríceps, do sóleo, que é aquela musculatura que está debaixo da panturrilha, debaixo da batata da perna, para quem não sabe o que é panturrilha. Trabalho a técnica de alongamento também de toda a região do pescoço, trabalha técnicas de mobilização, porque hoje visa-se muito a mobilização articular. Você pode ver, fala-se muito de mobilização de quadril. Só que onde tem articulação tem mobilização. E nós trabalhamos toda essa mobilização. E depois vem o ajuste quiroprático que vai tirar essa tensão, não só prevenção, como também recuperação, e também vai auxiliar e muito na performance do atleta. Que a mobilidade aumenta em segundos. A gente vê lá os jogadores fazendo exercício de mobilidade, é muito bom, é sensacional, tem que fazer sim, mas com o auxílio da quiropraxia ou da osteopatia também, tá? Está dentro do mesmo nicho, trabalha algumas mobilizações iguais. Você vê que o atleta ele aumenta a performance de uma forma fantástica. Eu desafio qualquer atleta. Vem, faz uma sessão comigo e vai para a competição depois para você ver. Deixa uma outra curiosidade. É a seco ou você usa algum tipo de assim, pomada, creme? Como é que é isso? Eu uso, se precisar... Bom, aí depende, a gente tem que diferenciar, porque se fosse em campo, seria seco. Como muito, alguma pomada ali para aliviar a dor. Como muito seria isso, mas seria seco, tá? Tá. Se for na clínica, nós usamos óleos essenciais. Então, dependendo da patologia da pessoa, eu uso óleo de alecrim. Dependendo da patologia, pessoas que também têm ansiedade, que são muitas hoje em dia, a gente usa o óleo. Que tensiona também, né? E aí também você fica... E não é só o músculo, é também o organismo, viu? Estômago, pâncreas, rim, dependendo da pessoa, do tipo de ansiedade que ela tenha, é um órgão vital ou outro que está envolvido. Então a gente usa óleo essencial de lavanda. A lavanda ela funciona muito bem. Nós usamos os melhores que tem no mercado, porque eu acredito que a terapia ela é um conjunto de coisas. Desde que você é atendido no telefone até o momento que você abre a fichinha, que passa pela avaliação e que você passa pelo procedimento terapêutico com a gente. Tanto é que as sessões do Malvino é de 60 a 90 minutos. Principalmente a primeira sessão. Por quê? Porque
na clínica, nós não lidamos com gente jovem, igual você vê na internet, a gente jovem, bonita, atleta, saudável, chega a dar uma estraladinha, ai que beleza. Legal, para esse público sensacional. Mas e quem é obeso? E quem tem hernia de disco? Quem não está conseguindo caminhar? Gente, tem gente que passa por problemas graves. Quem é idoso? Tem uma artrose no joelho. Esse é o mundo real na clínica, no dia a dia. E é isso que eu ensino para os meus alunos do Instituto Educacional Malvino Terapias Integrativas. O Malvino, eu queria aproveitar que você levou a conversa para esse lado e perguntar, por exemplo, de pessoas que sofreram uma lesão na coluna e acabaram ficando paraplégicas, tetraplégicas. A quiropraxia, né? Porque a pessoa, vamos usar o exemplo de um paraplégico. A pessoa fica sentada 24 horas ali, né, na cadeira, e se não está sentada, está deitada numa cama. E aí, como você falou mais cedo, nós estamos sentados, então a pressão na cervical, ali na lombar. E uma pessoa que já não tem esses movimentos, não consegue, muitas vezes, né, se ajeitar na cadeira ali. A quiropraxia, ela é indicada até que certo ponto, claro que nós não estamos falando aqui de recuperação total dos movimentos, a quiropraxia não é milagre. Exato. Mas, para aliviar, ou mesmo uma coluna que já foi, né, já sofreu um trauma, ou mesmo até os membros superiores, porque eles continuam ativos e a pessoa continua utilizando. Nesse caso também? Nossa, sensacional a sua pergunta. Eu já fiz entrevistas na Espanha, no Peru, aqui no Brasil, e ninguém nunca tinha perguntado isso, né? Bem bacana. Porque, como eu expliquei anteriormente, os músculos são acorrentados uns aos outros. Então, se tem um músculo que ele perdeu a função, no caso, o membro inferior e toda essa musculatura que envolve nervos e afins, perdeu aquele movimento. Ela não tem mais aquele movimento. Só que os outros músculos estão ativos, gente. Então, se os outros músculos estão ativos, o que você vai fazer? O Malvino, que é a quiropraxia que eu ensino, não é uma quiropraxia norte-americana. Chega, estrala, vamos fechar um pacote de 10 sessões. Não é assim. É bem diferente o que a gente trabalha. Então a gente vai mobilizar, mesmo aquele membro ali inferior, no caso as pernas não estando funcionando, a lombar não estando funcionando, ela está sofrendo uma pressão. E está ali, tem uma articulação. Já ouviu antigamente os mais velhos? A gente está ficando enferrujado. É meio que tirar a ferrugem. Mesmo não estando funcionando, mobilização articular, mobilização no fêmur, mobilização no joelho, mobilização nos pés, alonga a lombar, mobiliza quadrado lombar, mobiliza todas aquelas vértebras que estão ali, porque não está com a função, mas está vivo. E aí, claro, vamos trabalhar a musculatura da parte superior. Tá? Vamos soltar a musculatura do trapézio dessa pessoa, que deve estar uma tensão enorme. Então você vai vamos mobilizar os braços, porque os braços, a pessoa ela vai desenvolver muito mais força nos braços, porque a partir das pernas daquela pessoa passa a ser os braços também. Porque ela vai se virar com o que ela tem. Então a gente vai trabalhar a musculatura do braço com alongamento, com mobilizações, com ajustes também, vai fazer estralinho no cotovelo, no punho, no ombro, no pescoço, na torácica. E também, se couber, fazer uma ventosinha ali para tirar um agulhamento de acupuntura, para tirar aquela tensão, e aquela pessoa, você vai trazer alegria para a vida daquela pessoa. Você vai trazer uma sensação de bem-estar que há muitos anos aquela pessoa não estava tendo. Aquela pessoa estava sofrendo. Aí, de repente, um sorrisão no rosto. Isso, gente, é o que eu ensino para os meus alunos de quiropraxia. O dinheiro é uma consequência. Dinheiro em segundo lugar. Em primeiro lugar, a transformação que tu traz na vida daquele paciente que chega com dor, com sofrimento. Como é gratificante, né, ver isso? Muitas vezes, Ana, desiludido por médicos e fisioterapeutas. Não tem mais caso, não tem mais jeito. E você consegue auxiliar aquela pessoa. Essa é a moeda espiritual. A partir daí vem a moeda física, em segundo lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje é muito comum a gente ir em festas, já foi, e ver aquela cadeira de massagem. Sim. Ganhe uma massagem ou alguma promoção no cabeleireiro, né? Faça o seu cabelo, faça uma hidratação e ganhe uma massagem. Precisa tomar cuidado com isso, não é, Malvino? Quando você deve estar falando do quick massage, aquela que tem um buraquinho. Isso, põe a carinha e a pessoa fica 20 minutos, 10 minutos, não sei quanto tempo. Cobram por minutos, Quando é o quick massage, é uma massagem leve, relaxante, tá? Não vai resolver um problema profundo, não vai fazer mal algum. O problema é quando esse profissional se mete a ser quiroprata e fica estralando as pessoas naquela cadeirinha. Aí a gente pede realmente que denuncie esse profissional. Que denuncie para nós, a Federação Brasileira de Quiropraxia, faça o boletim de ocorrência, depois envie para nós vamos tomar providência. Porque não são pessoas aptas para o mercado, são pessoas... infelizmente, está tendo uma onda
Gente, desculpa o que eu vou falar, é vergonhoso, mas profissionais da área da saúde fazendo curso de um final de semana ou 100% online de terapia manual. E a pessoa fez faculdade para isso. Então, se não estiver federado, eu tomaria um pouquinho de cuidado. Você vai num shopping fazer um quick massage, se for quick massage, sensacional, vai ajudar, vai aliviar um pouco a dor, vai realmente ajudar o seu dia. Agora, se for estralar pescoço, não deixe. Não deixa, exceto que ela mostra lá uma certificação dela, que ela está federada, tem um documento federativo, mas geralmente as pessoas que estudam conosco, que estão federadas, abrem uma clínica disso. Claro. Eles não vão estar fazendo massagem aí, né? Exceto que seja maço. A gente está caminhando para o final. Vamos lá. Se você pudesse dar 3 conselhos para quem quer cuidar melhor da coluna e evitar dores no futuro, não só coluna, né? Essa coisa de pescoço. Isso. Quais seriam esses 3 conselhos? Gente, coluna é a base. Imagina um edifício sem uma coluna, ele cai. Então é a nossa base. Depois, o que nos traz o movimento? Braços e pernas. E tudo isso tem articulações. Então a gente pode ter uma dor no punho, no ombro, no cotovelo, no pé, no joelho. Pode ter dor na coluna. E tudo isso está relacionado com a nossa qualidade de vida. Então o primeiro conselho não é gastar, é investir na sua saúde. Isso é importante você entender, porque como dizia o Gandhi, se você não cuida da saúde, não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter tempo para cuidar da doença. Então tira um tempinho, vai fazer um exame no médico, um raio-x, uma ressonância magnética, vai fazer uma quiropraxia, até mesmo uma massagem, uma massoterapia para aliviar. Cuida da sua saúde, tanto física como emocional, tá? Porque gente que tem muita ansiedade, um olhinho de lavanda. Aprende algumas respirações. Então essa é a primeira dica. Cuida da sua saúde. Invista em você. A segunda é que hoje as tecnologias elas estão trazendo para nós muita facilidade. Então quem diria que eu quando era criança ia entrar na internet e ia falar, nossa, que legal, olha, estão ensinando como sentar certo, como deitar certo. Hoje a gente tem isso nas nossas mãos aqui. E a terceira, alimentação. Quantidade de água correta que você deve beber, baseado no seu peso corporal. Exercício físico. Evitar alimentos altamente inflamatórios. Que de vez em quando você coma alguma coisinha lá que não faz bem para a saúde, tudo bem. Mas tem gente que semanalmente 2, 3 vezes a semana toda. Então, para você cuidar do seu peso. Então, olha a pirâmide da vida, né? Você cuidando do seu corpo, da sua mente, da sua saúde. Isso vai trazer força para você sair adiante, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Porque como dizia Gandhi, né? Não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que ter tempo para cuidar da doença. E acredite, o preço é muito caro. A gente abusou um pouquinho, né? Do mestre Malvino, mestre Preto Malvino. Eu estava dando uma olhada no Instagram, muito interessante, Malvino Terapias, @Malvino Terapias. Tem muita coisa interessante, né? As pessoas que desconhecem esse tipo de habilidade, né? Quiropraxia feita de forma séria, óbvio. Dá uma entradinha no Instagram, me deu até vontade de fazer uma sessão. De estralar vocês estão convidadas para conhecer. Até para uma próxima vocês falarem desde a experiência. Exatamente. E eu quero que você volte. Já está convidado. A gente tem muita coisa para falar ainda. Foi uma aula, né? Mas muito obrigada, viu, Malvino? Que isso, eu agradeço o convite de vocês. Obrigado você aí de casa. Se tiver alguma dúvida, contem comigo. Muito obrigada. 11h02. Nós vamos para um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Aqui na Rádio Z você fica por dentro dos assuntos que estão movimentando o nosso dia a dia. Descobre novidades, acompanha dicas especiais e encontra conteúdos que informam, inspiram e divertem. Manhã Z, a sua manhã começa aqui. Você ouve Rádio Z 96.5, ZYO 273, música, esporte e notícia. Rádio Z. FM 96.5, a sua companhia. Conectada com você. Olá, eu sou Fernando Martins. E eu, Leandro Gaia. Estamos aqui para convidar você para acompanhar o Jornal da Rádio Z. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, as principais notícias de São Paulo, do Brasil e do mundo.
Aqui você fica melhor informado com a resenha jornalística de um jeito completamente leve. Então vem com a gente, estamos te esperando.